Dessa vez vai ter algo que eu acho que é bom, que não é comum, que é quando eventualmente a economia dos Estados Unidos desacelerar, acho que a inflação mundial cai. Daí acaba a eleição, a economia aqui começa a afundar, torcendo para o sangue começar a jorrar, e tô brincando. E daí o Banco Central para. Vejo um polegar positivo, estamos no ar, que comece o 41º episódio do Clube da Exame Invest, episódio 41, indo ao ar em semana de Copom, eu repito, indo ao ar em semana de decisão de política monetária do Banco Central do Brasil. Para isso, trazemos na mesa um nome de peso pesadíssimo, preciso de reforços. Bruno Lima, seja bem-vindo à mesa central do Clube da Exame Invest. Antes tarde do que nunca, perdão pelo atraso agora em público, né? Pô, cheguei na correria. Pois é. Desculpa. Deselegante com o convidado da semana, um convidado ilustre. Desculpe. Tô ansioso para anunciar. O lado positivo é que não teve muita bola arredondada, né? Não, você tá chegando aqui, você não participou do cafezinho do clube. Cafezinho do clube, mas pô, prazer estar aqui de novo. Uma satisfação inenarrável estar com todos vocês aqui mais uma vez. Agora deixa eu trazer ele. Que honra, sinceramente, um amigo, um baita central banker, ex-diretor do Banco Central e agora diretor, head de macroeconomia da Asa Investment, Fábio Kanchuk. Seja bem-vindo à maior e melhor resenha do mercado financeiro. Puxa, tô com vergonha até. Cara, olha primeiro, é a estreia de um banqueiro central aqui na mesa do clube, que muito nos honra. Muito obrigado por conseguir um tempo na sua agenda. E é a estreia de suspensório na mesa central do Clube da Exame Invest. Por acaso, se você está ouvindo esse programa no Spotify, não perca a oportunidade de entrar no YouTube e curtir essa imagem. Que honra, que elegância. Que elegância. Você que falou peso pesado, eu olho aqui. Não, mas é verdade, Fábio. A gente vai conhecer um pouco da sua história, como que você chega nesse projeto hoje de ser head de macroeconomia na Asa Investments. E depois realmente temos muito que discutir de conjuntura econômica global, problema inflacionário nos Estados Unidos numa recessão técnica, como é que o Banco Central fica, teoricamente, né, nessa condução de atividade e inflação, os impactos aqui para o nosso mercado brasileiro. Tem muita coisa para conversar. Esse ciclo monetário que a gente está terminando, não está, até onde o juro aqui no Brasil pode ir, quando que a gente poderia começar a vislumbrar possibilidade desse juro cair, talvez já ano que vem, porque tem impacto muito forte, principalmente para a Bolsa, aqui que o Bruno Lima também pode comentar bem, mas tudo isso sem antes trazer aqui o que eu tô com muita expectativa e deixei para escutar aqui ao vivo no programa, Fábio Kanchuk. O que você faz no clube? O que você faz no seu tempo livre para se desestressar, para espairar um pouco? Desestressar, você diz onde eu consumo meu tempo fora de economia, política, mercado, preço. Eu acho que eu consumo meu tempo tentando emagrecer. E aí? Isso daí envolve... Sim. Faz ginástica, bicicleta. Spinning. Que isso? Olha aí. Agressivo. Spinning. E daí depois come mais do que deve e se arrepende. E a conta não fecha. Você vai fazendo assim. E daí eu fico pensando nisso daí. Exatamente. Diariamente. Me peso, falo... Mas só pensando ou executa também? Não, você dá sua pedalada, então. Eu fico me frustrando dia após dia. E me pesando e falando, de novo, não perdi peso. É assim que eu perco meu tempo. Vamos botar aqui, então, ciclismo, spinning, pedalada. É que pedalada no Brasil ganhou uma conotação meio polêmica, né? Mas enfim, a gente bota esse esporte. Tá, spinning. Perfeito, registrado, spinning, Fábio Kanchuk. Por essa eu não esperava, mas estamos aqui registrado. E agora, Fábio, só percorre. A gente sempre pergunta, todo mundo senta aqui de maneira rapidamente, assim, resumida, como que você para no mercado financeiro. Mas no seu caso, assim, como que você para em economia? Né? Não foi a sua graduação, né? Não foi a sua formação original. O que aconteceu para você? Não, eu vou por economia, e foi lá fora, estudou. Depois sua passagem pelo governo em 2 etapas, vamos dizer assim, né? Devo deixar para você contar. E hoje realmente entrando aí no mercado financeiro. Como é que foi isso? Tá, então eu... Colegial, bom de matemática. Era bom de matemática, física, gostava desse negócio. Vou fazer física. Não vai dar para fazer física porque
não vai conseguir ganhar dinheiro. Então, fazer engenharia. O que é mais... Não gosto de engenharia muito, eu gosto de física. Mas qual que é o mais difícil que tem aí? ITA, eletrônica. Ah, legal. Fui fazer eletrônica no ITA, engenharia eletrônica no ITA. Eu não sabia. Daí, eu gostava do negócio. Bom aluno. Pô, vou ser engenheiro. Eu me formei em 91. Inflação, tinha inflação em alguns meses, chegou a ser 91% de inflação no mês. Fui procurar emprego, daí tinha, você imagina, parque industrial massacrado, né? Com aquela inflação, ninguém fazia nada mais no Brasil. Tinha 2 alternativas de emprego. Uma delas era numa empresa de eletrônica, que era uma salinha amarelenta, que tinha umas televisões, uns fios assim, feio. E daí outra oferta era consultoria, banco de economia, carpetes, pessoas andando. Eu falei, eu vou nessa coisa aí. Por acaso parece eu vou nessa coisa. Melhor. Então foi assim, daí eu caí em economia por isso aí. Eu vou nessa coisa aqui que eu não gostei da garagem. Fios ali, não estava legal. E daí eu entrei numa consultoria econômica. De lá, fala, pô, você tem que estudar economia agora. Você era engenheiro, né? Engenheiro. Você vai estudar aí, porque senão você vai continuar com as mesmas manias. Daí eu saí para estudar economia e Califórnia. Só fui para Califórnia, porque exatamente 5 anos de ITA. Falei, não quero mais estudar. Não quero nunca mais estudar. E daí tem que fazer doutorado? Legal, então deixa eu escolher Califórnia. Daí eu fui para Califórnia estudar. Estudei lá mestrado, doutorado. Daí eu era bolsista do Brasil. Achava que ia ter que fazer mestrado no Brasil para conseguir fazer o doutorado lá. Mas naquele ano que eu apliquei, não tinham outros brasileiros em escolas boas lá fora. Então eu fui para o UCLA, fiz lá. E daí eu tinha a bolsa do CNPq. Tinha que voltar para o Brasil. Eu fiquei 5 anos dando aula, então eu voltei e fui dar aula de economia na USP, na FEA USP. E fui professor da FEA USP de 99, 2000 até agora. Curtiu ser professor, Fábio? Eu confesso que eu tinha preguiça de dar aula. Tinha preguiça. Era um professor meio preguiçoso. E as aulas eram meio curtas. E daí o pessoal, pô, dá aula inteira aí, que negócio é isso aí. Que é 1h30 dá 40 minutos. Né? Dá 40 minutos. E é isso, pessoal, o resto vocês encontram na página tal. Agora lê aqui o negócio aqui. Mas será carrasco, não? Eu acho que quando eu cheguei do doutorado, eu não diria carrasco, mas meio sem noção de quanto o cara estuda, né, na graduação. Primeira prova foi o quê da galera? Primeira prova tem massacre, né? Zero. Melhor nota, meio. Isso. E daí depois eu saquei e fui ajustando, e daí depois era tranquilo. Daí não era carrasco, não. Era tranquilo, dava minha metade da aula e dava notas altas e acabou. Era isso aí. Mas eu acho que acabei formando gente boa e, no fim, tem um ganho aí. Tem vários alunos aqui se eu escutando. Isso, tem um ganho, né? As pessoas que passaram por mim, acho que acabaram... pelo menos o jeito de atacar... Quais cursos você deu lá? Que aula você deu? Na graduação, eu dava economia matemática. E daí, no mestrado, doutorado, eu dava macro avançada. Tinha alguma coisa, eu acho que pegou o pessoal, que era essa coisa de ter a teoria e olhar os dados e tentar ligar e falar, não, esse dado aqui, não, tira esse dado, conserta um pouco. E essa coisa de tentar fazer economia ter a ver com os dados e levar os dados com um certo carinho, não levar tão a sério nem a teoria, nem os dados e tentar misturar. Então, isso eu acho que é uma coisa que eu acabei conseguindo transmitir pro pessoal que eu dei aula. Bacana. E aí você sai da USP ou do meio universitário e vai para o governo? Então, na USP, eu já ficava fazendo consultoria fora. Tá. Então, no mercado financeiro, fazendo consultoria e professor da USP. E passei por algumas instituições, consultorias e algumas instituições. E daí eu saí para o governo
no governo Temer, com Meirelles. Meirelles me chamou para a Secretaria de Política Econômica. Eu fiquei lá 2 anos e meio, com Meirelles, com o Edu Guardia, com o Mansur, com o Marcos Mendes, com o João Manuel, esse era o time, Ana Paula. Daí de lá eu fiquei 1 ano no Banco Mundial, como representante do Brasil no board do Banco Mundial. Aí o Roberto Campos me chamou para o Banco Central. Eu voltei para o Banco Central, fiquei lá também 2 anos e meio e saí agora e me juntei ao ASA faz 1 mês mais ou menos. Essa quarentena acabou recentemente, né? Isso, acabou a quarentena, foram 6 meses de janeiro a junho, quarentena, e daí em julho eu já comecei no ASA. E aí, numa semana de Copom, de decisão de política monetária, o clube te chama aqui para falar exatamente, né, dessa importância que tem aí de política monetária, principalmente essas decisões que tem feito no Brasil e que já está chegando em níveis que acho interessante, porque já tem o debate de foi demais, não dá mais para ir, mas ao mesmo tempo expectativas de 2023 ainda estão desancoradas, a gente ainda vai chegar lá e até explicar melhor o contexto que o Brasil está inserido, Fábio. Mas antes disso, essa discussão lá fora, cara. O quanto que você tem acompanhado a sua visão desse problema inflacionário que está tendo no mundo, mas vamos talvez deixar aqui a discussão mais para Estados Unidos e esse esforço que o Banco Central americano está fazendo de apertar a inflação. Como que você está vendo esse debate e talvez em que campo que você está se colocando nesse debate aí? Do tipo, olha, não, tem problema inflacionário, mas dá para corrigir, é endereçável, estamos bem, estamos indo, ou você tem um receio de, olha, acho que é uma coisa um pouco mais grave, é um pouco mais séria, vai exigir um pouco mais juro do que o mercado talvez está querendo acreditar no momento. O que você está entendendo lá de política monetária nos Estados Unidos? Tá. Nos 2 grupos que você disse, eu vou estar no segundo grupo, no que está achando que o problema é um pouco maior do que o que se pensa. Deixa eu colocar coisas que passam aí na minha cabeça para eu ficar meio preocupado com a inflação nos Estados Unidos, e acho que um pouco veio de aprendizado com o Brasil, né? De ver o que aconteceu com a inflação no Brasil, no nosso caso, o que aconteceu e os erros que a gente cometeu no Brasil também são alguns úteis para a gente pensar exatamente no caso dos Estados Unidos depois. Então, eu lembro que um dos erros graves que a gente cometeu no Brasil foi achar, eu estou imaginando faz mais ou menos 2 anos atrás, meados de 2020, a gente olhava para o Brasil, a economia ainda estava no chão, estava começando a se recuperar, e a gente falava, não vai recuperar com tudo, porque o dinheiro vai acabar, o dinheiro do pessoal vai acabar, estava tendo um estímulo né, pela pandemia, a gente vai acabar o dinheiro das pessoas, a gente já conseguia ter algumas medidas de poupança da parte mais pobre da população, estavam sendo consumidas, não tinha mais tanta poupança, a gente vai acabar o dinheiro e o consumo vai cair, pelo menos dessa parte mais pobre da população, e com isso a economia vai ficar no chão por um tempo grande. Na época se falava de fiscal cliff, né? Essa era a moda, né? Vai ter fiscal cliff, não sei o quê, vai ter nos Estados Unidos, vai ter no Brasil, e a evidência que a gente tinha que se o que estava causando a retomada da economia era o estímulo, como esse estímulo acabava, sim, a economia cai, então era uma coisa, natural, você a medalha para um lado, você vira a medalha para o outro. E não aconteceu nada disso, da economia afundar, não teve nada disso. A economia continuou super firme e quem segurou a economia não foram os mais pobres. Os mais pobres, de fato, tinham consumido. Quem segurou a economia firme foram os mais ricos. E você fala, puxa, como é que os mais ricos seguraram se eles não receberam nenhum cheque? O que aconteceu é que os mais ricos, durante a pandemia, não podiam consumir serviços. Não dava para ir no restaurante, cinema, viajar. Dava só para comprar bens. Então, eles pouparam um absurdo. Ficaram com uma poupança guardada imensa, essa parcela mais rica. E daí, quando os mais pobres não tinham mais, os mais ricos começaram a consumir serviços e bens, né? E com o consumo de serviços, você também começa a gastar mais em restaurante e hotel, você ajuda o mercado de trabalho e também puxa
o salário dos mais pobres. E não teve que fiscal cliff, que coisa nenhuma, e ato do produto, não teve coisa nenhuma, né? De repente, a economia pujante, e não tinha nada para segurar a inflação. Erro, completamente. Por que eu estou falando isso? Um dos casos que se faz agora para os Estados Unidos é exatamente nessa linha. Você fala, por que a inflação vai cair nos Estados Unidos? Você fala, por quê? Os juros deles finalmente chegou em algo próximo de zero em termos reais, né? Você pega os juros, sei lá, de 2 anos, tira a inflação, está perto de... Ainda não tem juros ali, por que a economia vai cair? E daí uma história ainda é essa. Eu olho a poupança dos mais pobres, sumiu. Esses caras não... queimaram tudo. Você fala, esses caras vão ter que voltar para o mercado de trabalho, vai subir o desemprego, eles não vão poder consumir, a economia vai cair. E lá, igualzinho ao Brasil, os ricos pouparam loucamente. Então, você olha uma parcela da população, também, de novo, nada a ver com estímulo. O cara poupou porque não podia consumir. Está cheio do dinheiro. E vai continuar segurando a economia forte por um bom tempo. Então, a gente fala, por que vai cair a inflação nos Estados Unidos? Poupança está sobrando, os ricos vão consumir. O fato dos pobres não poderem, eu já vi no Brasil que não funciona assim. Política monetária ainda não apertou. No Brasil já está apertada, lá ainda não apertou. O que vai fazer? Fica difícil fazer o caso que a economia vai cair, que vai ter uma recessão, que é o que se discute agora, e fica difícil fazer o caso que a inflação vai cair. Tem que ser um canal mais complicado para a inflação cair lá, que não tem tanto a ver com atividade econômica, que na nossa cabeça vai continuar firme, tem que ter a ver com alguma correção de preços, que tem que ser muito forte. Exemplo de coisa que eu estou falando, carro, lá nos Estados Unidos, carro usado subiu 50%. 50%? Uma loucura. Daí você fala, se esse carro cair de preço, tem uma tremenda deflação em alguns bens. Isso pode ajudar. Mas é difícil fazer esse caso que vai cair tanto o preço desses bens que subiram, se a economia vai continuar firme. Então, eu estou na ponta de que o buraco é mais embaixo, a economia não desacelera. Essa história de recessão, por enquanto, não cola para mim. E o Fed vai ter que ficar sendo surpreendido e subindo mais os juros. E não tem moleza, e sobe os juros, até finalmente você conseguir fazer o trabalho de machucar a economia, que é o trabalho que o Banco Central adora fazer. Estou brincando. Mas é parte do jogo. Sim. Tá, então, vai em frente. Essa coisa vai em frente para mais juros e mais inflação lá por mais meio ano, um ano ainda. Isso é interessante porque não é o que ainda está majoritariamente precificado, né? Se você olha para a tela ou para o preço que estão refletindo as expectativas dos agentes, ainda é um cenário que não, juro, vai só... Assim, na verdade, acho que o mais polêmico aqui para divisor de águas dessa discussão. O mercado já coloca que a Selic nos Estados Unidos, o juro referencial nos Estados Unidos já começa a cair já no primeiro trimestre do ano que vem. Ou seja, algo que daqui a 6 meses o Fed já vai ter que cortar juros de novo. E para esse seu cenário, assim, não parece provável, pelo contrário. Então tem um reajuste de preço ainda para acontecer lá fora. É verdade. Mas que meu ponto é assim, desculpa, só para ordenar aqui a cabeça, eu não sou um cara, apesar de ser, eu sou formado em economia. Aliás, pelo que eu estou vendo aqui, né? Você é o único economista da mesa. Bom. O único que pode se titular economista na mesa. Dito isso, eu sou um cara de bolsa, né? Sou um cara de equity, mas... só para entender, o Fábio, o teu ponto, né? Quando você fala dessa questão, é muito mais alavanca de consumo nesse aspecto que te leva ao racional desse comportamento mais resiliente ali, mais da economia americana, né? Mas uma coisa que eu ainda quero entender, é muito mais a questão de serviço, né? Porque quando você falou de carro usado, a gente está vendo agora, por exemplo, commodities também. Né? A gente viu o petróleo a 120, 100... A gente viu, sei lá, minério de ferro a 150, né, 100. Isso acaba sendo uma força que, pelo menos, né, ali, acaba ajudando um pouquinho a visão essa visão da queda de inflação. O que está dentro dessa parte de serviço, de consumo, que você está olhando e fala assim, cara, isso aqui é o que acho que ninguém, de fato, conseguiu ainda entender direito o comportamento, porque isso aqui está muito forte e vai continuar perdurando por mais tempo, a ponto de você puxar uma cadeia. Porque se você estiver correto, em algum momento do tempo, a gente também vai discutir um pouco esse comportamento das commodities agora. De repente, isso aqui é uma janela também que parece equivocada. Né? Isso. Minha cabeça
Certo? Errada é essa, que o que está acontecendo com commodities agora é algo equivocado, quer dizer, uma correção de preços que para mim não faz muito sentido. Todos os analistas de commodity que eu acompanho, que entendem mais do que eu do assunto, veem o mercado em desequilíbrio de oferta e demanda em petróleo e falam, não, teve um investimento muito abaixo do que deveria ser feito por um período muito longo, está em desequilíbrio e o preço de petróleo tem que ainda subir muito. E eu vejo que o que está acontecendo é essa discussão que está rolando de recessão nos Estados Unidos. Né? Então você fala, puxa, entrou em recessão, 2 PIBs negativos e não sei o quê. E daí isso carrega as commodities para baixo e dá essa sensação também boa, mas muito temporária para mim, na inflação. Começa a sair números melhores porque o preço de energia caiu, pega para caramba na inflação americana. Mas eu vejo isso como muito mais temporário. E o desequilíbrio do mercado de commodities, a economia forte dos Estados Unidos e ano que vem da China também, que deve voltar mais forte, deveriam puxar o preço de commodities para cima e a inflação para cima. Tá? Então, eu vejo algo como temporário. Agora, você me pergunta, setorialmente, o que deve puxar a economia? Eu imagino que serviços completos, tá? Não é um item de serviços. Claro que essa parte de restaurante, hotéis que for machucada, essa volta em particular forte. Mas eu diria que isso, a economia toda de serviços, que é 3/4 da economia, vem toda. O lado que não vem é o de consumo de duráveis. Esse é o que pode afundar. Quer dizer, se for olhar setorialmente a economia, eu diria isso. Tudo menos bens duráveis vai ser forte. Bens duráveis, eu acho uma coisa interessante de observar o que vai acontecer. Estou me esforçando para ser meio setorial, porque você é um cara de renda variável. Te agradeço. Para macroeconomista só tem um setor, né? Mas essa coisa de bens duráveis, eu acho interessante pensar se houve mesmo uma antecipação de consumo. O que eu quero dizer é o seguinte... Sei lá, carro ou geladeira tem uma vida útil de 4 anos. Cada um compra uma geladeira. Marrom, enfim, né? A cada, sei lá, 3 anos compra... Automóveis, que você citou também, entraria nessa discussão. Isso. Agora, cada um compra isso num período. Quer dizer, eu compro em janeiro desse ano, você compra em fevereiro. E cada um compra... Todo mundo troca de, sei lá, geladeira a cada 3 anos. Mas como cada um compra a geladeira num mês diferente, você vê o consumo meio constante. Daí tem a pandemia, você está com dinheiro, você não pode consumir serviço, você fala, vou consumir geladeira ou qualquer bem. E todo mundo compra mais ou menos na mesma hora geladeira, todo mundo antecipa. Você fala, puxa, eu ia trocar de geladeira só daqui a 6 meses, mas já que eu estou com a grana agora e eu não posso, mas daqui, bum, o negócio vai. E daí depois do ciclo completo, condensou, todo mundo comprou na mesma hora. Passa 3 anos, que é a hora de todo mundo trocar. Tem um buraco que ficou um bando de gente já comprou e não vai ter mais ninguém para comprar nesse período posterior. E daí o consumo de duráveis afunda, porque todo mundo já antecipou e condensou para um período só. Isso é algo que a gente viu no Brasil, por exemplo, em 94, quando teve Plano Real, todo mundo ficou rico porque acabou a inflação, consumiu televisão, na época era televisão. Todo mundo comprou uma televisão. E daí as empresas de bens duráveis falaram, tá bombando, é televisão, eu não consigo nem produzir tanta televisão. E daí, de repente, todo mundo tinha antecipado, acabou o consumo de televisão logo em seguida e teve empresa que quebrou. Então, é algo que, para pensar se deve acontecer ou não, minha cabeça é o mesmo tipo de fenômeno. Deve acontecer no Brasil e nos Estados Unidos também. Bens duráveis podem afundar muito mais do que o que se imagina, porque se condensou a compra para um período só. Mas não deveria alterar a dinâmica da parte que a gente chama mais qualitativo ainda ruim ou preocupante da inflação, núcleos, serviços, difusão, mesmo que duráveis inverta ou reverta, o quadro não traria muito alívio no quadro inflacionário, seria isso? Isso, você vai ver bens duráveis com deflação até, mas daí todo o resto puxando a inflação para cima. Interessante. Fábio, trazendo para o Brasil, né? Ou seja, sua cabeça está um pouco mais preocupada com esse cenário, com essa conjuntura monetária nos Estados Unidos. Queria entender, na verdade, começar a encadear algumas perguntas aqui. Qual o impacto da política monetária americana sobre a política monetária brasileira?
quais seriam os canais, o que você entende que seria o impacto, como é que a gente deveria olhar isso, até academicamente, o que você tem de experiência nisso, como um ex-Banco Central, como é que o Banco Central se comporta, o estudo encara movimentos de Fed Funds com o Selic. Num cenário aqui dentro, que a gente está vindo de um primeiro semestre que também, vamos dizer assim, não foi amistoso, não foi muito amigável para a política monetária no seguinte sentido. Começar talvez pelo econômico. A economia se mostrou muito mais resiliente, acho que todo mundo imaginava. A gente está terminando o primeiro semestre, ótimo, que se trata de uma notícia positiva, né? Todo mundo revisou o PIB para cima, todo mundo revisou o PIB 2021, ou 2022 para cima, né? E consumo se mostrando mais resiliente, serviço se mostrando mais resiliente e principalmente mercado de trabalho se mostrando bastante robusto nesse primeiro semestre. A pergunta que fica aqui depois, uma subpergunta é: o que é lagging de política monetária? Já era para a gente ter observado algum custo, alguma reação da economia já nesse primeiro semestre? É a pergunta que fica aqui. Mas nessa conjuntura que a gente está dizendo aqui que está mais adversa para a condição de política monetária brasileira, ou seja, os Estados Unidos tendo que levar mais juros, qual é o impacto disso? Uma economia aqui mais resiliente, já era para ter dado sinal de fraqueza ou não, mas uma notícia fiscal também que atrapalha perspectivas, a formação de expectativa dos agentes, ou seja, está havendo um primeiro semestre que não foi amigável aqui para a política monetária brasileira. Então, assim, onde você está entendendo o Brasil nesse ciclo monetário dele, né, vamos dizer assim, absoluto, e também num relativo ao mundo mais inflacionário, com juro maior, talvez até com juro neutro maior lá fora. O que você está vendo aqui de Selic? Como é que o Banco Central brasileiro se coloca agora diante dessa conjuntura? Joia. Você fez um monte de pergunta difícil em uma só, sacanagem. Ele tem esse péssimo hábito, inclusive. Ele fica... Então, tem um monte de perguntas. Então, uma pergunta, antes de ir para a economia brasileira e essa falta de desaquecimento, essa falta de efeito de política monetária, você falou assim, o FED continua subindo juros lá, como isso afeta aqui? Canal típico você tem juros subindo nos Estados Unidos, você tem depreciação do real, isso pega na inflação. Você pensar que eles vão subindo de juros, até que eles conseguem desaquecer a economia lá, e você tem eventualmente até uma recessão nos Estados Unidos, não agora, mas eventualmente, você fala, puxa, se tiver recessão nos Estados Unidos, o dólar devia ficar mais fraco, né? Porque afinal de contas os Estados Unidos sofreu. Não acontece assim. Quando tem recessão nos Estados Unidos, você ainda foge para o porto seguro, que é o dólar, e o dólar fica forte, né? Então tem essa coisa, e daí o real apanha mais ainda. Então, o cenário de juros mais alto e eventual desaceleração dos Estados Unidos implica tanto depreciação cambial para a gente, que é mais inflação, como o contágio por economia mais fraca, que a gente está sempre meio conectado, afunda o mundo, a gente afunda a nossa economia. Então, é ruim para todos os lados. Dessa vez vai ter algo que eu acho que é bom, que não é comum, que é quando eventualmente a economia dos Estados Unidos desacelerar, acho que a inflação mundial cai e está muito conectado, né? Tá essa coisa de como a inflação foi de novo em bens duráveis e teve aquela coisa, falta chip para carro, falta cola para o cimento. Quando finalmente os Estados Unidos desacelerar, ele puxa a inflação para baixo, todo mundo e o Brasil junto. Então tem esse benefício aí, que é novidade, que a gente tem que ficar de olho quando isso eventualmente acontecer. Agora, outras perguntas que você fez. E esse primeiro semestre, e aí? Cadê esse... Eu também tenho a mesma reação. Está procurando. Estou procurando. Calma aí, já deu tempo para a política monetária pegar? Já era para ter dado tempo para a economia pegar. A gente vê algum sinal da política monetária apertada na economia brasileira? Não vê. Eu procuro, mas não encontro ali sinal, continua super forte, mercado de trabalho super forte, não dá para ver nada. Como a gente reage a isso? Espera mais que venha, aquela história de você estar esperando, quando a gente espera o ônibus na esquina e não vem ônibus, vou desistir, vou pegar, vou fazer outra coisa, vou para outra esquina. E daí você vê, daí tem três ônibus, um seguido do... É assim, né? A economia, em geral, é assim, demora mais e daí quando vem 3 vezes mais. Então, continuo com a mesma cabeça, vai acabar pegando e vai desacelerar a economia brasileira. Mas tem essa dificuldade que você apontou, que é a nova PEC, R$600, auxílio táxi, caminhoneiro, companhia, gás.
E é uma grana, né, que vai entrar na economia brasileira razoável, a partir agora já de agosto começa a entrar, que é um estímulo novo. Então se fala, puxa, vai ter a política monetária talvez finalmente entrando, mas do outro lado vem um estímulo fiscal que não deixa a economia cair. O Banco Central vai olhar, e agora? Tá, será que tem os dois efeitos? Será que fica difícil observar? É por isso que, na minha opinião, é mais para o quarto trimestre só que vai dar para ver a economia desacelerando no Brasil. Né? Daí você já não tem mais o efeito do estímulo fiscal, a política monetária eu imagino que vai começar a pegar, e daí no quarto trimestre a economia brasileira começa a desaquecer de verdade. E é antes dos Estados Unidos, né? É como o enredo, acho que tem países começando em épocas diferentes, né? O enredo geral mundial é pandemia desacelerou, estímulo fiscal e monetário, inflação explodiu, o Banco Central sai correndo atrás, sobe juros, alguma hora a economia desacelera e a inflação cai. Mas o Brasil veio antes dos Estados Unidos, né? O Brasil subiu juros muito antes dos Estados Unidos. Então, o natural é que aqui a desaceleração econômica e até acho que recessão, acho que tem uma bela chance de recessão no Brasil também, aconteça antes do que nos Estados Unidos. Então, nesse enredo, o Brasil está uns 6 meses antes dos Estados Unidos. Para aproveitar essa oportunidade aqui, Fábio, roubar do seu cérebro, assim, o que é o seu best guess aí? O que é o seu chute mais apurado que você consegue imaginar para esse final de ciclo? Aliás, temos reunião do Banco Central essa semana. A expectativa do mercado é que suba meio ponto percentual, 50 bases, a Selic então sairia de 13,25 para 13,75. Só que, né, a ansiedade talvez nem esteja muito para esse movimento. Quero saber até a sua opinião, a possibilidade do Banco Central surpreender nesse movimento de aperto monetário. Pode vir algo menor, maior. Mas a expectativa está para o comunicado, né? Que numa conversa bem simplista aqui, uma conversa de clube, se ele vai dar esses 50 vezes essa semana e vai tentar induzir que, olha, parei, é isso aqui, ou se ele vai deixar o que a gente chama de porta aberta e o aperto ainda está ongoing, vamos dizer assim. O que é o seu chute educado aqui para esse final de ciclo de aperto monetário no Brasil? Antes de você ter bem colocado essa Obrigado, Bruno Lima. Pergunta, sempre, né? Pô, Fábio, inanarrável, você fala isso. Espetáculo, rapaz, uma narrativa, um negócio extraordinário. Eu diria que uma dialética espetacular. Obrigado, senhores. Mas dito isso, antes só um ponto anterior. O que você, na tua opinião, o que a gente tem que olhar primeiro para perceber os leading indicators, os primeiros sinais da desaceleração, no sentido de que, de fato, a política monetária está fazendo seu efeito, apesar de estar discutindo aqui a janela? No sentido de temporal, né? Pô, 8 meses ali, by the book, mas putz, tá o que é se fazer? Olha, isso aqui, aquela coisa bem simplista. 3 canário coisas. Na mina. Exatamente. Qual o canário na mina no sentido da política monetária começar a fazer esse efeito? Dá para dividir em 2 perguntas, porque isso que você falou é um game muito importante, até principalmente para a Bolsa. Porque tem muita gente esperando quando que vai inflexionar e a gente vai começar a discutir corte de juros, porque realmente é um vetor muito positivo para valuation e para fluxo em ações. Mas então talvez a primeira metade da pergunta é como é que você vê esse final de aperto, né? Esse fine tuning, esse ajuste fino desse final de aperto. E aí depois olhando para frente, quem os primeiros indicadores que vão, já dá para começar a falar em cortar aqui. Tá. Então, a gente tem esse monte de indicadores coincidentes, um pouquinho leading no Brasil, né? Então tem essas informações de confiança da indústria, e indústria mesmo, e varejo, e serviços, né? Que saem relativamente rápido no Brasil. Eu acho que o que eu ficaria super de olho é ver a indústria mesmo caindo de forma mais abrupta. Mas daí, quando isso acontecer, você vai ficar em dúvida se é ruído ou sinal. É ou não é? E sobre o ponto de vista do Banco Central, você, em geral, gosta de ter mais clareza, já que você tem um transatlântico e não dá para ficar indo. Então, eu gostaria, confiança, de falar, quando o CAGED, que é emprego formal, fraquejar, daí eu falo, agora sim.
Esse, para mim, é meio definitivo. O CAGED não anda antes do resto da economia. Em geral, anda um pouquinho depois até. Então, ele não é uma coisa legal para ser leading, mas ele traz muita informação útil que não é ruído. Você fala, não, agora... É um viés de confirmação. Então, eu diria que sob o ponto de vista de Banco Central, isso daí é uma coisa super importante. Agora, e está para o vindo mercado, hot ainda. Está vindo com uma força brutal, né? Então, você fala, nem se pergunta se tem hiato, né? O Banco Central fica pensando em tem ociosidade ou não tem? O CAGED está tão pujante que você fala, que coisa está acontecendo aí, né? Então, para mim, é uma série super importante. Você perguntou queda. Acho que teve mais uma pergunta, só que eu me confundi no meio já. Não. Você começou vamos dizer, pela segunda parte da pergunta. O que poderia começar a sugerir espaço para queda, para a gente discutir corte lá na frente? A primeira era o fine tuning de agora. Agora. Então, Copom agora, essa semana, 50. Chance de não dar 50, muito baixo. Muito baixo. O que vem de comunicado? Meu chute. Tentar indicar que a próxima é 25. Assim, vamos tentar desacelerar, deixa meio aberto, nunca tem certeza, mas eu imagino que o Banco Central vai falar, a próxima a gente desacelera e dá uma dica que é em torno de 25 na próxima. O wording, né? Usando as palavras ali, a senha seria repetir não foram exatamente essas mesmas palavras, mas no comunicado aparecer e antever um próximo ajuste de igual magnitude ou menor. Eu diria que tira o igual e tira põe o igual só e bota o menor. Agora outra pergunta, no singular ou no plural? Caramba. Isso daí é assim que se opera a decisão de Banco Central. É o seguinte, porque isso gera confusão, mas dependendo do wording, eu imagino que ele vai falar a próxima decisão tem magnitude menor. E daí ele não te diz se são duas ou não. Ele deixa a janela da decisão ele fala aberta. A próxima menor. Daí você fala, eu queria duas. Não vai rolar. Me fala a próxima e já dá o spoiler da outra. Não. Uma só de 25 com sempre aquela condição de que pode ser que não. É só um plano de voo, se mudar, mudou. E daí ele faria 25 na próxima. Daí você fala, como continua esse jogo depois? Daí eu vou chutando cada vez mais, ficando mais difícil ainda eu acertar. Eu falo, dá 20, próximo chega e dá 25, não teve mudança de cenário. Daí você tem eleição. Daí você fala, tenta não fazer muito barulho na eleição, tenta ser de forma suave. Você deu 25, tenta dar outra 25 ali, encerra a eleição e pronto. Por isso que eu estou imaginando 50, Entendi. 25 entre os dois turnos, você não fez barulho nenhum, daí acaba a eleição, a economia aqui começa a afundar, torcendo para o sangue começar a jorrar, e estou brincando. E daí o Banco Central para. Daí pararia por coincidência, daria os 14,25, que foi o último pico, mas é por pura coincidência. Então, é assim que eu estou vendo. Daí você fala, quando que ele começa a cair? Mais chute ainda, aumenta o grau de incerteza ainda muito. Economia afundando aqui, primeiro trimestre, você começa a ver preço já sentir, duráveis caindo, economia no chão, CAGED fraco. Segundo trimestre, ele já pode começar a cair juros. Mas se os dados confirmarem. Isso. Né? É tudo condicional aos dados. Mas segundo trimestre será? É super cedo, né? Então, eu estou meio discordando da leitura que vai demorar bastante. O mercado já está mais quase para o último trimestre. Eu tenho a impressão que é antes. A coisa acontece de forma mais rápida. O tipo de raciocínio que eu faço para ser super explícito, nada de brilhante. Um raciocínio demorou mais do que era para demorar, então vai ser mais rápido, abrupto. Entendi. Tradicional. Vai chegar 3 ônibus de uma vez. Chega todo mundo. Outro raciocínio que eu faço, que é outro erro que a gente cometeu no Banco Central, que é
comportamento dos preços na alta foi muito mais abrupto a alta do que a gente esperava. Então, a gente fazia questionamentos do tipo, e estava na comunicação do Banco Central há um ano atrás, falava assim, eu sei que a inflação de serviços vai para baixo, a inflação de bens vai para cima. Todo mundo sabe isso daí. Mas quem que vai ganhar a luta? Bens ou serviços? E daí a gente falava... Acho que serviços vai ganhar, porque serviços têm uma inércia muito maior, o preço de serviços demora para subir, e bens sobe e desce. Então, e o que se provou verdade foi uma coisa diferente. Preço de bens no Brasil subiu muito, 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 muito mais do que se imaginava. E a gente vê isso como, de novo, um problema que você chegou que não tinha mais como expandir a oferta. De repente, você queria comprar... Carro não tinha, cimentinho não tinha. Os preços explodiram e muito mais do que a gente imaginava, o preço de bens dominou o preço de serviços. E a gente acha que ele dominou por isso, porque não tinha mais oferta. Em economês, a gente fala que a oferta está vertical. Você teve uma demanda, mas de repente não tinha mais oferta, não tinha como expandir a oferta em pouco tempo. Como a oferta está vertical, o preço sobe muito. Agora você tem o reverso. Então você fala, puxa, de repente a demanda vai começar a cair, a oferta está vertical. O preço cai rápido pra caramba. Então, quando começar, vai cair o preço rápido. Isso é um bom ponto, cara, porque eu também nunca tinha... Tô lembrando das minhas aulas de macro. Sim, do gráfico. Espetáculo, o gráfico mais clássico, sim. Né? Demanda derrubou, o preço está aqui do lado, tem que ajustar. Até porque nem todos os gargalos de supply chain talvez estejam 100%, né? O que leva também a uma inérciazinha de alguns gargalos de forma geral para a cadeia de distribuição, que isso deveria corroborar essa tua visão, né? Exato. Pode virar, e daí virou. É o erro do outro lado. De repente, rápido demais. O preço, começa a cair preço super rápido, a oferta está vertical. Você falou, agora eu não conseguia comprar, agora começa a sobrar, Tá? Então, seria um movimento abrupto. Inflação mais rápido caindo, a crise daí vem com tudo. Será que tem um quê de psicológico no sentido... Eu nunca operei juros, né? Mas os amigos meus que operam juros, o pessoal comenta, né? Que às vezes o pessoal olha e fala assim, poxa, já que o Banco Central tá aumentando, sempre pede mais, né? Porque aí fica na tendência, né? Sim. E aí, justamente... Isso é uma pergunta que eu vou fazer. Né? Tirar uma curiosidade com você exatamente sobre isso. Ali dentro, né? Sua experiência num board de política monetária... O que é esse trade-off de... Porque você falou que hoje a precificação do mercado é exatamente essa. Vem 50 bases, fez 50 pontos de base essa semana e vem mais 25 na reunião de setembro e pararia esse Selic por volta de 14. O que é o trade-off quando o Banco Central olha a tela, tá todo mundo na tela, fala, e o Banco Central já tem essa informação revelada. Ele fala, eu sei o que o mercado está achando. Como é que é a discussão assim, de você entregar o custo-benefício, o trade-off de você às vezes surpreender o mercado? Como é que funciona essa discussão? Às vezes custa você, sei que o mercado está pedindo mais, mas não vou dar. Qual é esse custo, qual é esse benefício? Você tem que estar com um grau de convicção muito grande nos seus modelos, no seu cenário. Como é que é essa discussão ali dentro? E depois até tem uma outra pergunta que eu vou encaixar aqui para a gente... Não tem isso. Eu diria que o mercado tem muito essa sensação que o Banco Central... É meio refém dele. É refém do mercado e tem que chancelar. Como o mercado está precificando isso, o Banco Central vai dar isso daí, porque ele precisa ter uma convicção brutal para... Puxa, eu diria que não é assim, não. Interessante. O dono, o juiz é o Banco Central... E ele pode fazer o que ele quer. Ele erra, depois ele conserta, né? Mas ele é o juiz do jogo, ele faz o que ele quer e não tem que chancelar o mercado. Dá para surpreender? Dá. Surpresas gigantescas? Você tem medo porque você pode quebrar muita gente. Mas surpresas não gigantescas, 50 bips, tranquilo, ninguém quebra não. Você pode dar uma surpresa assim sem problema nenhum. O lado que eu diria chato, mas que não é um impedimento nenhum, se o mercado está precificando uma coisa e você faz outra, é porque o mercado não está entendendo o que você quer. Então, uma certa falha de alguma forma, né? você errou na comunicação. Bom ponto. Agora, isso é um problema? Não, você faz o que é certo e mais um erro na minha carreira. Bom, vamos lá para mais um. E a gente faz o que é necessário. Então, não tem isso de chancelar. O Banco Central faz o que ele acha correto. Tá.
me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, porque eu não peguei aqui se você estava meramente compartilhando um exercício aqui de cenário alternativo, ou se por acaso de fato é um cenário base seu, de que dá para o primeiro semestre do ano que vem realmente os dados desmontarem, vamos dizer assim, esse efeito acumulativo contracionista da política monetária realmente despejar ali em maior magnitude e isso se mostrar nos dados do primeiro semestre, realmente na virada, ou seja, quase que daqui a um ano o Banco Central realmente já ter um cenário favorável para ele endereçar afrouxamento de política monetária. Foi isso? Eu acho que é isso. Tá bom. Eu tô provocando ainda que se eu for chutar, eu diria que no segundo não no segundo semestre, no segundo tri do ano que vem, é antes do que as pessoas estão dizendo mesmo. Interessante. Já viria com uma força tal que você fala, bom, já deu, e dá para começar a cair. Você tem juros que não acaba mais, né? Você fala, o juros subiu, de repente a inflação esperada começa a cair, seu juro real que está em 8 vira 9, eles falam, não, vamos reduzir esses juros. Acho que minha pergunta subsequente é exatamente essa, que acho que fecha bem aqui esse bate-papo do juro. Tudo bem, começa a cair. Óbvio que esse fine tuning realmente tem muito jogo aí na mesa, né? Mais específico aí de traders e gestores ou investidores, né? Juro futuro. Mas vamos dizer que ele começa a cair. E a questão é agora exatamente a magnitude da possível queda. Acho que o cenário mais natural e intuitivo é você tirar a política monetária do restritivo para o neutro. E aqui que vem a pergunta, Fábio. O que você considera realmente hoje, com esses acontecimentos fiscais recentes que não foram muito pró-neutro, com o mundo lá fora que também não está sendo muito pró-neutro, o que hoje seria o seu chute educado para o juro real de equilíbrio aqui no Brasil? Tá, então... Que no limite é onde vai dizer mais ou menos onde essa Selic cede e vai parar. Onde que seria o novo equilíbrio. Meu chute educado com um pouco de modelagem, um pouco de trabalho do modelo do Banco Central também. Então a gente imagina que esse juro real de equilíbrio estava em algum ponto no governo da Dilma em 6, ele foi caindo e a gente torce para ter contribuído para isso quando estava na Fazenda. Com certeza. E foi até 3 e começou a subir. E eu diria que hoje está entre 4 e 5. Então eu estou falando, põe 4,5 para ficar no meio. Então você fala 4,5 com uma meta de inflação de 3. Então juros nominal de equilíbrio, 4,5 mais 3, 7,5. É ali que seria o ponto final neutro. Por aí. Esse seria meu chute. Entendi. Uma conta... Não, exatamente. Para ver quando começar a cortar, o que a gente poderia ser um orçamento de queda, essa conta a gente faz, assim, 7,5. Ou seja, no próximo... Aqui tem muito si aqui também. Tem uma eleição no meio do caminho. Tem muito si. Porque assim, o mercado... na precificação de mercado, o mercado não espera que a Selic volte para um dígito. Até onde a vista alcança. Né? Isso. Então, Mas tem sempre o prêmio da curva, né? Tem. E tem... É que a curva ainda tá meio flat? Como é que tá o negócio? Tá, cara, tá. Tem as quedas, mas não cai. Não cai. Eu acho que assim... Cai migalha, né? Tem uns 20 bips por mas por os frais ali, ainda são todos de 2 dígitos. Mas tem essa coisa de ter clareza, né? Corretamente o mercado quer alguma clareza de como vai ser o fiscal no governo seguinte. Né? Você faz a conta, a dívida fica subindo. E acaba sobrando no colo do Banco Central isso. Isso aqui, me explica aí como é que essa dívida não vai ficar subindo. Daí depois que você me explicar, a gente... É um pouco isso daí, né? Um pouco. Aproveitar também essa condição de política monetária, assim, o constrangimento, você falou de meta, né? E aí pegar aquelas expectativas focos, por exemplo, para ano que vem. E aí, para aproveitar a sua presença aqui para bater um pouco esse papo e esclarecer, assim, o que é o horizonte relevante de política monetária? Como é que você encerra um ciclo de aperto, sendo que o cenário full da sua mira de política monetária está acima do teto da meta? Como convergir? Nessas horas o Banco Central tem que ser completamente by the book, faz um overkill, não faz. No mundo real não é tão sanguinário assim. Mira para 2024, mas você não pode comentar isso, você não pode explicitar isso. Como é que é esse equilibrar todos esses pratos, assim, Fábio, na sua opinião? Então, eu diria, o overkill, depois a gente vai para o overkill, que eu acho que
que é meio justificável se tem desancoragem de expectativa, mas vamos tirar isso aqui um segundo. Então, eu tô falando, antes de ir para desancoragem de expectativa, eu estou falando de expectativa de longo prazo, 2 anos e meio, 3 anos para frente. Antes disso, se não está com desancoragem de expectativa, a gente pelo menos tentou especificar o horizonte do Banco Central, que é mais ou menos 1 ano e meio na frente. Então, agora a gente está no 3º trimestre desse ano, é alguma coisa como 2023 com um pouco de 2024, mais ou menos 75% de 23 com 25% de... E esse é a mistura que você tem. Você fala, essa inflação aqui, que é 3/4 da inflação de 23 com 1/4 da inflação de 24, tem que estar ali perto da meta, e daí eu vou subindo os juros até fazer esse trabalho acontecer. E fazendo esse trabalho significa, às vezes, essa coisa tá feia. Você fala, puxa, isso aqui está longe da meta. Você vai subindo. Você vai subindo até alguma hora dar certo. E isso não deveria gerar grandes overkills, porque esse horizonte vai andando, né? Então, agora você está olhando para 23 com 24, daqui a 6 meses você já vai estar olhando só para 24. Então, você vai ter uma suavização natural nesse processo que faz com que você não precisa matar a economia, porque você cada vez está olhando mais longe. Isso irrita algumas pessoas. Fala, pô, mas ele não tem que combater a inflação, ele tem sempre que olhar lá na frente. Mas é a natureza do processo, né? O tempo anda, o horizonte tem que andar. Agora, o overkill, para mim, se torna algo justificável, daí, como é justificável, talvez o nome overkill não é o melhor, é quando expectativas, longo prazo mesmo, começam a desancorar, começam a subir. Está tendo um pouco disso no Brasil, de fato. E daí muda o jogo do Banco Central, o trade-off de custo-benefício. Porque você fala, se eu perder a inflação de longo prazo, para eu puxar... Daí a economia se acostuma, né? De repente a economia se acostuma num regime... é mais inflação, esculhambou, não sei o quê, agora é inflação alta. Para você trazer de volta, tem um custo muito maior. Então, como tem esse custo muito maior para você reancorar, na verdade não é overkill, você está tentando evitar que você vai ter esse custo. Você fala assim, você está tentando evitar overdose. Eu amasso a economia agora, mas pelo menos eu não vai desancorar, eu não vou ter que fazer esse custo lá na frente. Então você acaba tendo que machucar mais agora, mas é justificável, né? Você está no fim fazendo um custo-benefício, mas você está pensando nesse custo de longo prazo de se reancorar a inflação. Estrutural, né? Mas estruturalmente eu vou colocar ela no... Acho que combina um pouco com o seu cenário base aqui, de 50 essa semana e depois vira passos de 25 e você vai comprando tempo, vai analisando o tempo, vai entendendo a conjuntura. Tem uma questão do 25 também, de ficar em 25, que eu penso que é juros efetivo, não é a Selic, né? É a Selic menos a expectativa de inflação, menos o juro neutro que você estava falando. E não está parado essa coisa, né? Você para com a Selic, sei lá onde você quiser, em 13,75, você para agora, a expectativa de inflação está subindo. O juro neutro está subindo. Então você tem que dar mais Selic. Você não pode, você ficou parado, comem tua gordura, né? E daí você faz conta de padeiro. Eu sempre gosto, conta de padeiro é muito melhor do que conta de modelo. É muito melhor, não dá nem para comparar. Conta de padeiro é expectativa de inflação, desde que começou a inflação subir, sobe mais ou menos 1,5 ponto por ano. Essa é a taxa de subida da expectativa de inflação, 1,5 ponto por ano. Juro neutro está subindo mais ou menos 0,5 ponto por ano. Então, você soma juro neutro com expectativa, dá 2 pontos por ano. Que você vai subindo, o seu piso vai subindo 2% ao ano. Então, se subir a Selic também 2% ao ano, você não está fazendo nada, né? Você está falando, 2% ao ano é ficar dando 25 bips por reunião, né? Então, você fica subindo 25 bips, você está parado. Você está observando, que é diferente dos gringos, né? Gringo pode parar com o juro aqui, a gente tem que parar com o juro andando, né? Um pouco isso daí que está acontecendo. Interessante mesmo. Bom ponto. Isso aí é a primeira vez que eu tenho essa discussão. Bom, de novo, né? Belíssimo ponto. Interessante, Fábio. Talvez para encerrar aqui o nosso bate-papo, você compartilhar o que você e o seu departamento de economia lá na Azinvest estão vendo para os grandes números, as grandes estatísticas de projeção, de PIB, inflação, câmbio, o que vocês têm trabalhado com essas estatísticas, tanto para esse ano quanto também para ano que vem? Vocês também revisaram o crescimento esse ano para cima? Todo mundo e a gente fala, não, mais crescimento não teve.
Eu vou falar, crescimento esse ano 2, sem vírgula, porque eu não sei o que vem depois da vírgula. Ano que vem, 0, também sem vírgula. Com risco para... Eu diria para baixo, tá? Ano que vem. E esse ano talvez com risco para cima, ano que vem com risco para baixo. Mas 2 e 0, tá bom de chute. Juros, eu falei até 14,25, uma de 50 e duas de 25. Inflação, esse ano 7, como todo mundo. Ano que vem, que o Focus está com 5,30, né? Eu acho que vai ser menos. Tá? O mercado está com break-even acima disso. Sim. Focus está com algo como 5,30, 5,35, alguma coisa que saiu hoje. Eu acho que se esse cenário acontecer, dos 3 ônibus de uma vez, é menos inflação. Isso é interessante, porque assim, você está numa ponta mais isolada, vamos dizer assim, no mercado. Você está numa ponta mais otimista. Isso, vai errar sozinho. De desinflação. Isso. Ou acertar gloriosamente também. Não. É uma desinflação relevante, né? Desinflação relevante. E essa história, que é curva de oferta vertical, economia desacelerando, é o reverso. A gente errou feio a ida, a gente no Banco Central e todo mundo fora, na verdade, errou feio essa subida, e aposta que vai ser a mesma coisa na volta. Você acha que é factível uma inflação final de 22 menor até 23 menor até do que está no Focus? Eu acredito que sim. Focus está 5,30, 5,40. Eu acho que é menor que isso. Interessante. Pô, É uma baita desinflação. Baita desinflação. Agora, isso da desinflação e a inércia, é interessante observar que os casos anteriores que aconteceram no Brasil foram rápidas as desinflações. A gente sempre fala uma economia super inercial. Quando você vê o que aconteceu, por exemplo, no Ilan, foi meio rápido. Meio rápido. Então, essa vez seria algo assim. Eu vi que você fez uma cara, nem a pau. Você viajou. Eu acho que tem desinflações meio rápidas. Mas nessa discussão, tem alguma coisa... É porque, bom, a economia não é um bicho parado, né? É um organismo, né? Organismo vivo. Mas, dito isso, tem alguma coisa dentro da economia brasileira que, fazendo essa comparação, né, do Banco Central na época do Ilan para agora, que você acredita que possa ter mudado um pouco essa tua perspectiva ou não? Ou o próprio Covid, né, tudo que aconteceu pode ter mudado um pouco essa tua visão ou você acredita que não? Para só colocar como aqui advogado que do contra-argumento. Né? O que foram as quebras estruturais da economia? O que aconteceu? Eu diria... O que mais me perturba, na verdade, nem é Brasil. Eu fico pensando se no Brasil tem um equivalente a isso. Nos Estados Unidos... teve essa coisa que às vezes é chamada de Great Resignation, que as pessoas pararam de trabalhar, e daí você fala, esses caras pararam de trabalhar porque estão com a grana aí, e daqui a pouco eles voltam. Lá não está voltando, né? Não volta. E daí você olha os dados na ponta, os caras mais pobres, que já acabou a grana, não voltam de jeito nenhum. Não só os velhos que se aposentaram antes. Então, teve alguma coisa aí na oferta de trabalho... que mudou, né? Então, aí eu fico cutucando, tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. Tá. Mas isso não tem uma implicação óbvia para a inflação. Né? Aqui uma economia ainda meio emergente, enfim, ainda tem uma discussão. Isso. Eu vejo, teve essa mudança importante aí com o Covid, mas não é óbvio para mim que vai mudar esse cenário de inflação mais benigna no Brasil. Tá bom. Fábio Kantiuk, os membros do clube cobram agora uma sugestão que eu estou curioso para saber qual é a sua. Na verdade, eu não sei se você é adepto aí de séries, de streaming, o que você acompanha. A gente aqui no clube gosta realmente de tirar de cada convidado qual é a dica, não de livro, mas de série. Alguma série de alguma plataforma. Aí o Vale Filme também, que você costuma assistir ou acompanhar mais no seu momento de lazer, entre um spinning e pensar na dieta. Até durante o spinning. Você costuma ver alguma série. Spinning na academia, não dá pra ficar... mas hoje você consegue botar o seu tablet ali e acompanhar uma série. Não, sério. Tem alguma dica de série pra você deixar aqui pra gente? Eu tava vendo Sinner. The Sinner, caramba. Belíssima série. Eu curti. Essa das poucas. As poucas que eu e o Bruno a gente viu.
Cara, bom. Essa é muito boa. Pouco muito vocês boa. viram? Pô, o que vocês porque, fazem pô, durante o pois dia? a gente tenta fazer conta, né? Como é que é o do modelo? É conta do A gente modelo. tenta fazer o modelo do padeiro. A gente tenta fazer um híbrido. Vejo muita. Cara, mas Sinner é Netflix. Muito boa. bom. Sim, é muito bom. Sinner A eu gostei. primeira é a melhor, mas o resto pra mim eu também acabei virou. de ver a quarta primeira, e gostei. Cara, eu quero ver. É a última, né? Eu Não acho, sei, acho que é a última. Eu vi a quarta, Produziram. acabei de ver agora e É gostei. bom demais, cara. Gostei. Pô, bela, bela essa agora, série. pô, dá até o, pô, agora eu fico até orgulhoso de Cara, mim mesmo. fiquei Que eu consegui orgulhoso ver de mim mesmo. até o final. Minha dedicação com séries, que Sinner é uma que eu realmente acompanhei. É sensacional. Primeira vez que trazem aqui no clube. O Ozark, eu achei Ozark é bom sensacional. demais também. É, Eu só vi a não primeira li, temporada. Não, então, Sério? acho que Olha, eu, esse é cheio essa de- tu leu? Você tu viu? Não, Essa é Você tá bom cheio de demais. utilidade, cheio de, como me falaram, porque- você tá cheio de utilidade Era guardada nosso ali. Você multiuso. pode ficar, isso. Tô tentando ver uma Ozark, a primeira temporada realmente é muito bom. Amanhã você mata Eu- uma porra. temporada. Quero dedicar mais a outra. Eu acabei de ver Peaky Blinders. Esse seu suspensório, aliás, me lembrou muito. Eu vi. Família Shelby. eu vi. Você viu Eu Peaky vi Blinders? Peaky Blinders. Muito bom. Eu gostei também. Mas eu gosto mais. Eu não sei. Pô, mas eu vou registrar Sinner. Peaky Blinders. Vamos deixar Sinner, vai. Não Um passou golaço. aqui ainda, não passou aqui Um ainda. golaço. Sinners é divertido. É bom demais. Fábio Kantiuk, Head de Macroeconomia da Asa Investment, muito obrigado por essa oportunidade, cara, de estar aqui com a gente no Clube da Exame Invest, em Semana de Copom, dando uma aula aqui de economia americana, brasileira, condução de política monetária. Puxa, a gente fica agradecido demais, de verdade. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, grande prazer. Espero que vocês me convidem daqui um ano para ver que os ônibus não vieram. Pô, Você fala, sensacional. "Pô, Você não errou tudo." veio demais assim também, pode Errou acontecer. tudo. Não, Caramba, duvido. como é que o cara... Já fica o convite. Muito obrigado, mestre Bruno Lima. Obrigado. Um grande abraço. A todos os membros do clube, um grande abraço. A gente se vê na próxima semana.